Para a gente entender o conceito bíblico de prosperidade, é muito importante a gente entender a mentalidade dos autores. A Bíblia foi escrita, a parte do Antigo Testamento, principalmente em hebraico, uma parte muito pequena ali em aramaico, que era uma língua usada principalmente para comércio, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, eu não vou te dar uma aula agora de hebraico e de grego, mas é muito importante a gente entender a mentalidade dos autores. No hebraico, a palavra mais conhecida, traduzida para o português como prosperidade, ela dá a ideia de ser bem-sucedido naquilo que você faz, de não ter falta. Pensa comigo o seguinte: se você tem onde morar, se você tem o que comer, se você tem um trabalho, biblicamente, na cultura hebraica, não importa se o seu trabalho é grandioso ou não, se você tem um salário grande ou pequeno, o que importa é que você tem o suficiente para viver. Só que o capitalismo fez a gente pensar que a gente precisa ter cada vez mais e mais coisas, que um celular é melhor do que o outro, que um carro é melhor do que o outro, que uma casa é melhor do que outra. A verdade é que na mentalidade bíblica hebraica, se você tem onde morar, se você tem um celular para você falar, que é o propósito principal dele, se você tem um carro para se locomover, você é uma pessoa próspera, você tem tudo que você precisa para viver e você não tem falta. Isso é prosperidade no conceito hebraico. Já para os gregos, que no Novo Testamento tiveram uma influência muito grande, prosperidade significa ser bem-sucedido no que você deseja fazer. Ou seja, você precisava de um emprego. Você foi em várias entrevistas e você conseguiu passar para um determinado emprego. Esse emprego paga o seu salário, com esse salário você consegue viver. Então, você foi bem-sucedido no seu emprego, você é uma pessoa próspera. Você queria passar numa prova, não importa se você passou com 7, com 8, com 9 ou com 10. Se você passou, foi aprovado naquela prova, então você foi bem-sucedido. O problema é que hoje a gente compete muito uns com os outros, né? A gente aprendeu que a gente precisa ser melhor do que os outros. E aí esse é justamente o problema, porque se eu passar com 7, eu me sinto menor do que a pessoa que foi aprovada com 8, com 9 ou com 10. Sendo que, na verdade, todos nós fomos prósperos, a gente conseguiu passar e ser aprovado nessa prova. Você consegue ver essa árvore que está aqui atrás de mim? Essa árvore ela foi criada e designada por Deus para que ela crescesse, para que talvez desse fruto e que ela pudesse dar ali, quem sabe, uma sombra, para as pessoas que quiserem se abrigar embaixo dela, para que ela tivesse galhos e folhas ali para que os animais, os pássaros também pudessem se abrigar sobre elas. Ela não está preocupada se ela é maior ou menor do que as outras árvores em volta. Não importa se ela necessariamente dá um fruto melhor do que o outro. O que importa é que ela está cumprindo o seu objetivo como uma árvore. Nós, como seres humanos, fomos colocados nesse mundo com propósitos, com objetivos. O problema é que muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente não sabe qual é o nosso objetivo, e aí a gente fica se comparando com outras pessoas, e aí a gente acha que a gente não é tão próspero quanto aquele youtuber famoso, a gente não é tão próspero quanto aquele influenciador que tem mais ou que possui mais coisas do que eu. Mas será que dentro do seu contexto, das pessoas que você convive, você é próspero? Se você tem tudo que você precisa para viver, se você conseguiu ser bem-sucedido em coisas que você se propôs a fazer, então, biblicamente, você é próspero. Se você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, você é próspero. Se você tem uma família, um trabalho, um lugar para morar, você é uma pessoa próspera. Você não precisa ficar se comparando com outras pessoas. Você precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o objetivo dele, para a sua vida e se você conseguiu alcançar as coisas básicas para viver. O resto a gente vai conquistando aos poucos e vai crescendo em prosperidade. Mas se você já conseguiu o básico para viver, se você tem o necessário para você viver, você é sim uma pessoa próspera e parabéns por isso. Deus tem te abençoado, você pode ser grato e aos poucos ir crescendo. É claro que a gente não vai ficar estagnado, Você pode continuar crescendo com a bênção de Deus. O objetivo desse canal aqui, desses vídeos, é que você possa entender isso e crescer cada dia mais em prosperidade. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.